A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Convidando os irmãos para acompanhar comigo a continuação do Evangelho de João, capítulo 13. Meus irmãos, ainda estamos na introdução do capítulo, que vai dizer assim no versículo 2: E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Ou seja, meus irmãos, aqui a Bíblia está falando do diabo com D minúsculo, meus irmãos, mas está falando do diabo, o adversário de Deus, o Satanás botou no coração de Judas que Judas o traísse, meus irmãos. Aqui está falando sobre a tentação de Judas Iscariotes, meus irmãos. Nós sabemos que Judas Iscariotes era uma pessoa que tinha um conhecimento teológico, meus irmãos. Ele tinha uma teologia, ele tinha uma formação teológica, meus irmãos. Ele era entendente, meus irmãos, das escrituras. Ele lia hebraico, ele traduzia documentos. Ele era, meus irmãos, uma pessoa instruída. Naquela época, meus irmãos, muitos não sabem, muitos acham que os discípulos todos eram instruídos, mas não, meus irmãos. O único lá que era instruído no campo teológico, no campo da religião, era Judas Iscariotes. Sim, tinha mais gente de culta, sim, mas para outras coisas. Estou falando do ramo teológico, meus irmãos. Judas Iscariotes era um baita de um teólogo. Sim, ele tinha um conhecimento sobre assuntos espirituais. Ele era praticamente como se ele fosse um Nicodemos. Um Nicodemos evoluído, meus irmãos. Um Nicodemos que praticamente viu e vivenciou os milagres, não ficou só no campo da letra. Judas Iscariote já repeliu espíritos imundos, meus irmãos. Nicodemos não conseguiu. É a diferença entre os dois, porque Nicodemos só conhecia na base da letra. Judas Iscariotes vivenciou. Mas ainda assim, meus irmãos, ele tinha uma teoria que se ele colocasse Jesus em uma situação de aperto, Jesus seria obrigado, meus irmãos, a usar os seus poderes messiânicos para tomar o poder, para se defender e tomar o poder, meus irmãos. Mas isso não era um objetivo do Senhor. E isso não era necessariamente essa parte da profecia, porque essa profecia viria muito depois, no tempo do milênio, meus irmãos, quando ele descesse do céu com a sua glória e com as suas miríades de anjos, meus irmãos. E Judas Iscariotes acreditou que seria naquele tempo. Ou seja, ele pulou o capítulo 53 de Isaías. Ele não entendeu, meus irmãos, que era necessário acontecer aquilo para que Cristo remisse a humanidade com Deus. Ou seja, ele não entendeu. E ele ficou tentado com isso, meus irmãos. Ele já estava sendo tentado no coração dele. Esse desejo já estava colocado no coração dele de entregar Jesus com o objetivo que Jesus se livrasse da condenação à morte com seus poderes messiânicos, porque Judas conviveu com Jesus. Essa foi a tentação dele, meus irmãos. Mas ele não foi, meus irmãos, tentado só nessa área. Aconteceu uma motivação, ofereceram, ele perguntar o preço de Jesus para os sacerdotes deram uma motivação, ou seja, ofereceram prata para ele, meus irmãos. E motivado pelo pagamento e sabendo que ele era o Messias, olha como é que era a teoria dele.
Se ele é o Messias, eu entregar ele, não tem como dar errado. Ele é o Filho de Deus. Não tem como dar errado. Ele vai usar seus poderes, ele vai tomar o poder e todos nós seremos libertos da opressão de todos os inimigos. Ele vai reinar para sempre. Foi o que Satanás colocou no coração de Judas, meus irmãos. Foi o que o Demiurgo colocou no coração de Judas. Meus irmãos, o coração de Judas já estava dividido. Meus irmãos, ele já não acreditava mais que o Senhor ia fazer a revolução que ele queria, ou seja, ele optou por colocar Jesus em uma situação de perigo. Isso já foi colocado no coração dele, foi enraizado no coração dele e ele resolveu, meus irmãos, botar em prática o que ele pensou, o que estava no coração dele. Judas não pensou por um minuto que talvez a profecia tivesse que ter sido observada com uma cautela. Ele não entendeu o tempo do cumprimento. Ele sabia sim do reino vindouro, mas ele pensou que já estava naquela hora e que não tinha como dar errado. Já estava no coração dele, meus irmãos. Meus irmãos, e a consciência dele ficou cauterizada. E Jesus já estava sabendo disso. Talvez se ele tratasse disso com Jesus, a história teria outro rumo, meus irmãos. Mas Jesus optou também por não intervir para que a profecia fosse acontecer. Que aquele que come do meu pão levantaria contra mim seu calcanhar. Aqui nós vemos, meus irmãos, que João revelou o interior de Judas, o que estava acontecendo no interior dele. Por quê? Porque Judas não foi tentado, meus irmãos, da maneira que eles falam para você. Ele foi tentado com o objetivo de simplesmente pegar a prata. Não era o objetivo dele a prata. A prata foi só uma motivação a mais, meus irmãos. Ele queria ver Jesus executando os seus poderes e tomando o reino de Israel para ele. Ele não entendeu em que sentido seria o reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, que vai ser instituído na terra, conforme a gente for avançando no livro de Apocalipse, meus irmãos, quando ele voltar, vai ser instituído de outra maneira. Vai ser um reino constituído sobre uma outra lógica das coisas, meus irmãos. Não vai ser como a gente está vendo agora, como a gente vê as coisas agora. Vai ser uma restauração total, meus irmãos. E ele não entendeu isso, meus irmãos. Esse foi o erro dele. Guarda essa palavra no teu coração e eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.